Fala rapaziada que se liga aqui no canal Leão do Tricolor, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal para falar um pouco aí sobre esse jogo contra o Vasco, né, em São Januário, que acabou aí há poucos instantes, né, um 0 a 0 com um gostinho ali de que poderíamos ter vencido o jogo se a gente tivesse apertado um pouco mais, hein família? Para quem conseguiu assistir o jogo, né, apesar de ter sido um jogo meio truncado, né? Só veio aparecer boas oportunidades no final do primeiro tempo, mas para nós, né, que vimos os últimos jogos do São Paulo, principalmente dentro do Morumbi e a conquista da Copa do Brasil, dava para perceber que se o São Paulo tivesse se empenhado um pouco mais dentro da partida, tinha vencido esse jogo contra o Vasco aí, mas enfim, no contexto geral, um empate, um ponto fora de casa, um bom resultado, né? São Paulo que tinha alguns desfalques para essa partida, o Rafinha estava fora por cartão amarelo, o Caleri também estava fora, e aí a gente perdeu a nossa referência lá na frente, e os times do Dorival, não adianta, eles jogam com essa referência, sem a referência a gente perde um pouco de sintonia entre meio campo e ataque, e isso ficou nítido hoje, né? A gente hoje não tem um substituto para o Caleri, até teríamos, que era para ser o Edson, mas um jogador lesionado já há um bom tempo, e essa daí eu já estou detectando como tem que ser uma das prioridades do São Paulo para a próxima temporada, né? A busca de um centroavante, não vou dizer reserva para o Caleri, tem que ser um cara no mesmo nível do Caleri, ou se puder até melhor, né? Para poder brigar com posição com o cara, para poder, né, fazer uma disputa saudável ali no ataque do São Paulo, porque hoje a gente não tem ninguém ali para disputar com o Caleri, e hoje ficou nítido isso daí. Sobre o jogo, família, um ponto importante, fora de casa, fomos a 35 pontos, continuamos 10 na 10ª colocação na tabela, uma partida que o São Paulo, né, começou controlando mais o jogo, não deixando o Vasco querer afobar. A gente sabe que o Vasco ali em São Januário, com a sua torcida, ele tem aquela, né, aquela mística, né, de vir para cima, de tentar criar pressão, de tentar empurrar a arbitragem, né, contra o adversário, e o São Paulo começou controlando até bem o jogo, não deixando o Vasco crescer dentro da partida. Porém, com o desenrolar do jogo, né, durante o primeiro tempo, o jogo ele foi baixando a temperatura, mais ou menos dentro daquilo que o Dorival queria, né? A temperatura do jogo foi baixando e ficou truncado. Talvez isso ele já não queria, porque deu para perceber no sistema de jogo, as alterações que ele fez, a gente vai falar disso daqui a pouco, que o Dorival ele trabalhou para conseguir os 3 pontos. Porém, a gente percebe, né, tem a percepção de que falta aí, como por exemplo a referência, alguém para ser o lugar do Caleri no momento que o cara não estiver disponível. Então, esse jogo que o São Paulo fez, ele foi caindo um pouco ali durante a primeira etapa, muito por conta de estar sem um centroavante, né? Então as jogadas não estavam acontecendo, mas também o São Paulo não estava sofrendo. O Vasco não conseguia criar grandes oportunidades, e no final do primeiro tempo quem teve a melhor oportunidade fomos nós, né? Quem teve a melhor oportunidade fomos nós. Um pênalti que o Ailton Rato foi bater, foi completamente displicente, né, na batida do pênalti, bateu muito mal, achou que ia fazer um golaço de pênalti, fazer aquela paradinha, né, dar aquele pulinho e tal, não sei o que, bateu muito mal, e no rebote o Rames Rodrigues também deixou muito a desejar, né? Ele que está melhorando a cada jogo, dá para perceber a melhora dele a cada jogo, mas não podiam perder o gol que perderam, né? Eu não sei quem perdeu o gol mais fácil, o Ailton Rato, né? Porque foi bater o pênalti, ou o Rames Rodrigues, que pegou um rebote sem goleiro, porque o goleiro estava deitado no chão e praticamente dentro da pequena área, ele tirou demais do goleiro e mandou a bola para cima, mandou a bola para fora, num chute rasteiro cruzado, pegou muito mal na bola também, e perdemos a oportunidade de virar o primeiro tempo ganhando. Já para o segundo tempo, novamente o Vasco tenta ali, né, crescer na partida, o Vasco vem para o jogo, tenta criar grandes oportunidades, mas o São Paulo trata de acalmar o jogo novamente. Isso aí para mim foi estratégico, foi estratégia do Dorival, né, não deixar o Vasco crescer no jogo, não deixar o Vasco criar aquele ambiente, né,
de pressão contra o adversário, e o São Paulo foi controlando a partida. Apesar do Vasco ter até começado melhor, logo no início do segundo tempo, né, o time do Vasco, numa jogada de ataque, se eu não me engano, o Gabriel Peck conseguiu uma finalização, a bola foi na trave, sobrou praticamente na marca do pênalti, né, no rebote do lance, e o Praxedes, né, chutou para fora, né, perdeu um gol também, porque o Rafael estava vendido, apesar de ter bastante gente ali, mas ele chega inteiro pro lance, perde a jogada, e depois o jogo ficou monótono, né? Ficou monótono, aí o Vasco começou a mexer, o São Paulo começou a mexer, mas nada assim que pudesse mudar de fato a partida, e isso não ocorreu. O 0 a 0 foi correndo, o juiz também não estava colaborando muito, deixou de marcar faltas tanto para o São Paulo, também algumas para o Vasco, né? Ele deixou aí alguns lances também passar batido em inversões de jogada. Enfim, o juiz também não estava muito interessado na partida, assim como o São Paulo, de verdade. O São Paulo me parecia estar jogando mais ali para não sair derrotado. De certa maneira, ok, até certo, mas é como falei no começo. Se tivesse apertado um pouquinho mais, tinha conseguido a vitória, né? O que seria a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Se bem que eu acho que nesse momento ninguém está ligando muito para esse tabu, porque quando a gente precisou ganhar fora de casa, a gente ganhou e foi campeão. Então, isso não é uma coisa que eu acho que não está incomodando tanto, mas a mídia sempre gosta de lembrar, né? O São Paulo não ganhou fora de casa no Brasileiro, o São Paulo não consegue uma vitória fora de casa no Brasileiro. A gente precisa somar 10 pontos para nós encerrar o nosso campeonato. Temos 35, a meta é chegar nos 45. Eu vejo como número ideal 47 pontos ali, porque ninguém nunca absolutamente caiu com 45, mas 47 você acaba com qualquer conversa. Temos 12 jogos pela frente, né, família? São 36 pontos para disputar. A gente precisa ganhar um terço. Seriam 4 vitórias aí, de 35 passaremos para 47. Esse para mim seria o número ideal, o número perfeito para a gente encerrar bem a nossa temporada, né? E voltando aqui sobre o jogo, depois o Vasco teve uma boa oportunidade, né? Numa jogada pelo lado direito, numa finalização do Vegete, uma boa defesa do Rafael, e o jogo foi se tornando monótono, né? Depois dessa finalização ali, mais ou menos aos 20 minutos do segundo tempo, a gente viu que já não aconteceu mais nada. O Dorival começou a mexer no time, ele promoveu as entradas do Juan e do Luciano ali aos 17 do segundo tempo, no lugar do Rames e do Rato, que fez uma partida muito abaixo. Inclusive nós vamos dar as notas de cada um. E o jogo foi correndo, depois ele fez mais 2 alterações, né? Aos 30 ele colocou o David e o Michel Araújo, mas também surtiu pouco efeito, e no finalzinho ali ele tirou o Caio Paulista por cansaço, né? E colocou o Wellington, né? Na lateral esquerda, mas nada adiantou e o jogo, enfim, terminou 0 a 0. Um ponto de certa maneira importante, mas com aquele gostinho de que se o São Paulo tivesse apertado um pouquinho mais, jogado um pouquinho mais ajustado, poderíamos ter conquistado os 3 pontos fora de casa. Enfim, família, somamos um ponto na tabela, fomos a 35, estamos aí a 8 pontos da zona do rebaixamento, o que não é tão ruim, mas temos que continuar de olho aberto, né? Para encerrar aqui, vamos dar as notas de cada um sobre essa partida do São Paulo, tá? Para mim, o Rafael, no único lance que ele realmente foi exigido, ele fez uma grande defesa no chute do Vegete, nota 7. O Natan é aquele que todo mundo, nós já conhecemos, né? Sobe para o ataque, desce, também não foi muito forçado e também não ajudou tanto assim no ataque, mas também não atrapalhou em nada, uma nota 6,5 para o Natan. A dupla de zaga Diego Costa e Alan Franco não foram muito acionados, o ataque do Vasco é ruim, 7 para cada um. O Caio Paulista, hoje ele não conseguiu criar tantas oportunidades assim como ele vinha criando nos últimos jogos. Eu acho que o cansaço também está pegando, né? Tanto que o jogador saiu com cãibra no segundo tempo. Uma nota 6 para o Caio Paulista. Para o Pablo Maia ali, o nosso primeiro volante, que nunca mais subiu para o ataque depois dessa mudança de sistema do Dorival, né? De ter colocado o Alisson como segundo volante. O Pablo Maia ficou mais preso e a gente perdeu, né? O chute de fora da área do Pablo Maia, mas no jogo de hoje não comprometeu, vai uma nota 6 para o Pablo Maia. E o Alisson também
fez uma grande partida, mas fez o básico, né? Fez o básico para garantir o ponto. Vai uma nota 6 pro Alisson também. O Rodrigo Nestor não é pegando no pé, mas fez uma partida abaixo, não apareceu no jogo, sumiu durante boa parte do jogo, tá? Não é que eu tô aqui pegando o pé do Nestor. Se tiver que cobrar, eu vou cobrar, não é porque fez um gol de um título, isso e aquilo, mas enfim, uma nota 5,5 para o Nestor. O Rames Rodrigues, ele até está tentando criar algumas jogadas, mas ainda precisa de uma sequência de jogos. Teve 2 ou 3 lances ali, principalmente no primeiro tempo, que ele conseguiu criar a saída de bola, conseguiu tirar o São Paulo do sufoco, mas falta intensidade, né? Pro jogador, porque nos tempos de hoje, futebol, intensidade eu acho que é 50% do jogo, é a intensidade da partida, é o quanto você aguenta correr com bola e sem bola. Então vai uma nota 5,5 pro Rames Rodrigues. Já o Wellington Rato, para mim, o pior em campo, não só porque eu perdi o pênalti, mas também não apareceu no jogo. E claro, perdeu o pênalti, foi displicente na batida do pênalti, foi fazer gracinha, dar paradinha, pulinho e não sei o que, firulinha, querer fazer golagem de pênalti. Uma nota 4 pro Wellington Rato. Já o Lucas, para mim, foi o melhor em campo do São Paulo, né? Durante o jogo inteiro ele tentou criar jogadas, né? Sentiu a falta do centroavante, sentiu a falta do Caleri, porque ele buscava a referência lá na frente, mas não encontrava ninguém, mas pegou a bola, tentou algumas finalizações, tentou fazer jogadas individuais, teve uma finalização dele perigosa no finalzinho do primeiro tempo, então vai uma nota 7,5 para o Lucas. E dos que entraram no segundo tempo, né? O Luciano e o Juan, uma nota 5 para cada um deles. O Luciano um pouco mais participativo, tentou arrumar uma tabela, tentou criar uma jogada. O Juan ajudando mais na marcação pressão. E já o Michel Araújo, o David, né, que está voltando de lesão, e o Wellington entraram ali depois dos 30 do segundo tempo, eles vão ficar sem nota. E o Dorival, para esse jogo, na ideia dele de pelo menos acalmar o ambiente, né, dentro de São Januário, de não deixar o Vasco crescer, vai uma nota 6,5 para o Dorival, um ponto para a gente conquistar. Se tivesse apertado um pouco mais de seriedade para o jogo, poderíamos ter saído com 3 pontos, porque esse time do Vasco é ruim, com todo respeito, mas esse time do Vasco é ruim. Enfim, somamos um ponto, família. Agora voltaremos a campo daqui 11 dias, né? 10 dias, no dia 18 contra o Goiás, fora de casa, lá na Serrinha. Goiás que fez um jogo maluco hoje, né? 6-4 para o Bahia com o mando do Goiás. Às 8 da noite, numa quarta-feira, a gente vai ter a pausa para a data FIFA. Nós aqui do canal Leandro Tricolor, assim que for surgindo notícias do nosso São Paulo para vocês, alguma coisa assim de mais importante a gente vai trazer aqui para vocês, tá legal? Eu sou o Leandro e vou ficando por aqui. Forte abraço. E vamos São Paulo!